que será que acontece quando um dos maiores pensadores do século XX resolve se aventurar no coração selvagem do Brasil, hein? É isso que a gente vai ver agora, seguindo os passos de Claude Lévi-Strauss em seu diário de viagem, o famoso Tristes Trópicos. Vamos juntos descobrir um mundo de contrastes, de dificuldades e, claro, de revelações surpreendentes sobre a natureza humana e a civilização. E a jornada já começa com um título que parece saído de um conto de fadas ou de um filme de aventura: O Ouro e os Diamantes. Com isso, Lévi-Strauss nos joga de cabeça no mundo de mitos, de promessas e também de muitos perigos, bem no coração da América do Sul. Mas olha, não se trata só de riqueza, não. A ideia aqui é sobre a fronteira, sabe? O limite entre o que a gente conhece e o total desconhecido. E o nosso ponto de partida é a cidade de Corumbá, que fica ali, às margens do rio Paraguai. Pensa em Corumbá não só como um lugar no mapa, mas como um verdadeiro portal. É o último suspiro da civilização antes da imensidão selvagem. Lévi-Strauss tem um jeito único de descrever as coisas. Para ele, Corumbá não era nem um centro vibrante, mas sim um posto avançado, bem isolado. Ele chega a chamar a cidade de uma esponja marrom que se estende para além do rio. É uma imagem super forte, né? Quase como se a civilização tivesse sendo engolida, absorvida pela natureza ao redor. Ok, deixando Corumbá para trás, a expedição embarca numa viagem longa de rio rumo a Cuiabá. E o que tinha sido prometido como uma jornada super confortável, bom, acabou se revelando algo bem diferente. A propaganda da época vendia um verdadeiro sonho. O navio, o Cidade de Corumbá, prometia ser rápido, confortável, com um serviço impecável. Era a imagem da modernidade chegando no meio do continente. Mas, como a gente sabe, a realidade da fronteira é sempre um pouco mais complicada. E a realidade, claro, foi bem diferente. O tal navio mais rápido levou 8 longos dias para chegar. O serviço excelente se resumiu a uma monotonia sem fim e uma dieta, digamos, repetitiva. A promessa de aventura logo se tornou um grande teste de paciência. E essa lentidão toda acabou tendo um efeito bem curioso. Lévi-Strauss descreve que a paisagem do Pantanal, que nunca acabava, se tornava quase hipnótica, induzindo os passageiros a um estado de torpor. Era como se a própria natureza estivesse colocando todo mundo num transe, fazendo a noção de tempo simplesmente desaparecer. Depois da prova de resistência no rio, veio um desafio ainda maior: a jornada por terra. Uma viagem super árdua, de caminhão, atravessando a beleza brutal e a vastidão do Planalto brasileiro. E é aqui que o Lévi-Strauss nos dá uma de suas sacadas mais brilhantes. Ele diz que a paisagem é fantástica demais para parecer monótona. Parem para pensar nisso. A beleza é tão imensa, tão onipresente, que acaba se tornando quase opressiva. Um espetáculo tão grandioso que desafia a nossa capacidade de absorver tudo aquilo. E isso levanta uma questão fundamental: o que um ambiente tão extremo exige de quem se atreve a cruzá-lo? A resposta não está na tecnologia nem no poder. Está na pura engenhosidade e na especialização de uma equipe bem pequena. O sucesso dessa expedição não dependia de mapas, mas sim das pessoas. Tinha um motorista, um verdadeiro mestre do improviso. O ajudante dele, que era a força bruta da operação. O marinheiro, que conseguia ler os rios como se fossem um livro aberto. E o cozinheiro, que mantinha todo mundo de pé. Cada um ali era uma peça essencial nessa máquina de sobrevivência. Conforme avançavam pelo Planalto, a expedição entra num mundo totalmente à parte: o garimpo. Os acampamentos isolados de garimpeiros de diamantes. Era uma terra sem lei, sabe? Um microcosmo movido pela esperança de ficar rico e pelo desespero da pobreza. Nessas comunidades, as leis não estavam no papel, mas eram absolutas. Um capitão era eleito e governava com poder total. Ele financiava as expedições e controlava a venda de cada diamante encontrado. Era, na prática, um estado dentro do estado, com suas próprias regras bem brutais. E as consequências para quem quebrava o código eram terríveis. Qualquer um que tentasse negociar fora do sistema seria sistematicamente arruinado. A traição era punida de forma rápida e definitiva. Era a justiça sumária de um mundo que vivia sempre no limite. Essa vida dura, essa vida precária, deu origem a uma cultura única de fatalismo e um humor meio sombrio. E nada captura melhor o espírito do sertão, o interiorzão árido do Brasil, do que as canções populares que o Lévi-Strauss foi encontrando pelo caminho.
Ele registrou uma canção que conta a história de um soldado. Um soldado que tinha uma queixa aparentemente boba sobre a comida do rancho. Só que essa pequena reclamação embarca numa jornada épica pela burocracia. Seguindo o protocolo, o soldado vai lá e redige uma queixa formal para o seu superior imediato, o sargento. O sargento, por sua vez, cumprindo seu dever, encaminha a reclamação para o tenente. E é aí que a jornada do documento começa para valer. E a queixa vai subindo, subindo, passando por toda a hierarquia militar, do tenente para o capitão, do major para o general, até chegar na autoridade máxima da época, o imperador. E a resolução final? Bom, o imperador escreve para ninguém menos que Jesus Cristo, que pega na pena e manda tudo para os infernos. Que desfecho, hein? É o puro suco do cinismo. A lição é clara. Na fronteira, não adianta reclamar. O destino final é sempre o mesmo. É o fatalismo em sua forma mais poética, digamos assim. E finalmente, depois de todos esses perrengues, de todas as provações, a expedição chega ao seu verdadeiro objetivo. Ali, às margens de um rio, o povo Bororo aguarda. O contato com as culturas indígenas, que era a razão de toda a jornada, estava prestes a começar. E isso nos deixa com uma reflexão final. Seria este o fim da jornada? Bom, para o viajante, talvez, mas para o antropólogo, essa chegada não é o fim, é o verdadeiro começo de tudo.